Amém? Ezequiel 37, verso 1, diz assim: Veio sobre mim a mão do Senhor. Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou: Filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Disse-me ele: profetiza a estes ossos. E disse: ó ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porém tendões sobre vós e vos farei crescer carne sobre vós. Sobre vós estenderei pele e porei em vós o Espírito e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me fora ordenado. Amém? Pode se assentar no seu lugar. Feche os seus olhos. Peça ao Espírito Santo para falar o seu coração nessa noite. Soberano Deus e eterno Pai, ó Deus, eis aqui o teu povo, eis aqui a tua palavra. Ó Deus, fale conosco, porque só o Senhor tem palavra de vida eterna, no nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Amém? Amém? Glória a Deus. Irmãos, nós estamos aqui hoje, terceiro domingo do mês, culto onde nós fazemos o culto de missões. E todos nós estamos aqui nessa noite. Todos nós, sem exceção, temos uma missão nessa terra. Todos nós. Ninguém está aqui na terra por acaso. Ninguém está aqui na terra para simplesmente dizer que é mais um. Não, ninguém é mais um no meio da multidão. A não ser que a pessoa ela viva, ela não entenda aquilo que Deus tem na vida dela. Porque Deus tem um propósito na vida de cada um de nós. Deus tem uma missão, cada um de nós carregamos uma missão. Agora nós temos que buscar em Deus o que Deus quer de nós, o que Deus almeja de cada um de nós sobre a face dessa terra. O propósito é que Deus quer nos abençoar, certeza é essa. Que Deus quer nos abençoar, que Deus quer mudar a nossa história, que Deus quer mudar o quadro da nossa casa, da nossa família. Propósito é esse que Deus quer fazer. Mas Deus depende de uma pessoa para fazer isso. Depende de mim e de você. Depende do nosso sim para Deus, para que Ele opere o que Ele quer fazer na nossa vida. Pastor, mas aquilo que está aos meus olhos é impossível. É o que aconteceu. Aos olhos humanos era impossível esses ossos se colocarem de pé como um exército, como finda este texto que acabei de ler. Mas dentro desse texto nós encontramos aqui alguns pontos que nós podemos aplicar na nossa vida, porque a palavra de Deus, ela não pode apenas ser lida, ela tem que ser aplicada na nossa vida. Nós temos que ler a Bíblia, mas com a intenção: Deus, fala comigo. Deus, o que o Senhor tem para mim através dessa palavra? Deus, o que você tem que extrair algo, porque toda a palavra de Deus tem algo de Deus para mim, para a sua vida. Então nós não podemos apenas ler a Bíblia para ter um conhecimento. Claro que é muito bom ter um conhecimento, é ótimo ter um conhecimento, mas o importante é que esse conhecimento que nós venhamos adquirir gere em nós aquilo que a própria palavra diz, aquilo que o próprio Deus
intenta fazer na minha e na sua vida, repito, desde que nós venhamos a dar liberdade. A Bíblia diz que Deus levanta o profeta Ezequiel e leva o profeta Ezequiel até o vale de ossos secos. Um cemitério. Imagine, você na sua casa e você diz: Deus te chama e diz: Deus, eis-me aqui. O que o Senhor quer de mim? Foi mais ou menos isso que aconteceu com o profeta Ezequiel. A Bíblia diz que o Espírito do Senhor tomou o profeta Ezequiel, a mão do Senhor levou ele até um vale de ossos secos. Ou seja, um lugar, um campo de batalha. Aquele lugar era um lugar onde aconteceu uma batalha. E nessas batalhas, claro que um exército sai vencedor, um sai perdedor. Mas certo é que Deus tem propósito em tudo nessa vida. Tudo na vida, Deus tem um propósito na minha e na sua vida. A Bíblia diz que Deus então chama Ezequiel. Era mais ou menos assim como se Deus fala: Ezequiel, eu quero te levar por um passeio. Imagino eu, Ezequiel dizendo: Senhor, vai me levar para as campinas, os lugares, né? Não. Deus levou ele para um cemitério. Um cemitério. Ali era praticamente um cemitério, só não estava enterrado, porque a Bíblia diz que os ossos estavam sobre a face do vale. Estavam espalhados ali naquele vale. Só aí você já entende que havia um propósito. Porque se Deus não houvesse propósito, estariam todos enterrados. Mas ela diz que os ossos estavam sobre a face do vale. Estava na superfície. Aí a Bíblia diz então que Ezequiel, ele é levado pelo Espírito Santo. Mas quando chega lá, o que ele observou foram apenas ossos secos. Quem vai olhar para o osso vai dizer: o que vai sair daí? O que vai acontecer? Ossos secos. O que Deus quer comigo? Me trazendo num cemitério, num lugar de morte, um lugar de sequidão. Porque ele mesmo fala que era um vale de ossos secos. E a Bíblia diz que ele diz que os ossos estavam sequíssimos. Ou seja, havia muito tempo que aquela situação, que aqueles ossos estavam ali. Aí eu te pergunto, às vezes você olha para a sua vida e você diz: a minha vida está assim, como um vale de ossos secos. Nada, eu olho, nada dá certo, nada caminha, as coisas não mudam, ou seja, está tudo no mesmo lugar, nada acontece. Assim era a visão humana, olhando para aqueles ossos. Ou seja, dali não vai sair nada. E muitas vezes as pessoas olham para mim e para você e dizem: dali não vai sair nada. Mas entenda uma coisa: aquele que levou Ezequiel no vale é aquele que tem o poder de mudar toda a história. Ou seja, o mesmo Deus que te trouxe aqui nessa noite é o que tem poder para mudar a sua história e abençoar a sua casa, em nome de Jesus. Mas é preciso que você entenda e aceite o chamado de Deus para a sua vida. Ezequiel poderia ter questionado, mas ele foi levado pela mão do Senhor. Em um lugar de caos, em um lugar de dificuldade, em um lugar onde aos olhos humanos nada poderia acontecer. E muitas das vezes, meu irmão, Deus nos leva a situações que você vai, muitas das vezes, entender: eu não estou entendendo o que Deus quer comigo. Porque aqui na minha casa, só eu que estou assim. Por que lá no meu trabalho, só eu? É porque Deus quer fazer algo através da sua vida. Às vezes o vale de ossos secos está lá no seu trabalho. Às vezes o vale de ossos secos está lá dentro da sua casa. A situação de morte, porque ali era uma situação de morte, era uma situação de penumbra, era uma situação de não tinha como algo acontecer aos olhos humanos. Mas a Bíblia diz que ele foi levado
pelo Espírito do Senhor. Foi Deus quem permitiu Ezequiel entrar naquele vale. Foi Deus quem levou Ezequiel a entrar naquele vale. Tem situações que Deus vai nos levar a passar, nós vamos ficar perguntando: Deus, mas por que eu tenho que estar nessa situação? Deus, por que eu tenho que passar por isso? É porque Ele quer manifestar a glória dele na sua vida. Aleluia, Deus. É porque Ele tem algo para fazer na sua vida, que aos seus olhos humanos e até o seu pensamento você não está entendendo. Mas Deus te trouxe aqui nessa noite para te mostrar que ainda que você esteja no vale, Ele está com você nesse vale. Ainda que você esteja numa situação de não ver solução, não ver saída, ainda assim Deus está com você para te garantir a vitória. A Bíblia diz então que ele foi levado pelo Espírito de Deus. Aí a Bíblia diz que Deus olha para ele e diz: Ezequiel, ele mesmo disse: o Senhor me fez rodear os ossos. Imagine Ezequiel rodeando, fazendo uma rodinha ali em volta, passando em volta dos ossos. Simplesmente Deus falou: e Ele me fez andar ao redor do vale. Ele foi andando ao redor e observando, até que então Ele mesmo fala: esses ossos estavam muito sequíssimos. Aí a Bíblia diz que Deus olha para ele. Então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Deus perguntou para Ezequiel, disse: Ezequiel, podem reviver esses ossos? A resposta que Deus esperava de Ezequiel, e que muitas das vezes Deus espera de mim e de você, é que nós venhamos a crer na mudança. Porque Ezequiel perguntou: Senhor, tu sabe? Deus sabe de todas as coisas. Deus quer saber se você crê que essa situação pode mudar. Então Deus está perguntando para Ezequiel e pergunta para mim nessa noite e para você: porventura podem esses ossos reviver? Ou seja, porventura você crê que eu posso mudar a sua história? Porventura você crê que eu posso mudar o quadro da sua vida? Porventura você crê? A resposta que Deus esperava de Ezequiel era: eu creio, Senhor. Eu creio que o Senhor pode. A Bíblia diz que Jó perdeu 10 filhos em um só dia. A Bíblia diz que a saúde de Jó foi embora. Ele ficou leproso, foi parar nas cinzas, estava todo ferido. E sabe o que ele tinha para coçar as feridas? Porque até as unhas dele não tinha mais como. Ele pegou um caco de telha e começou a coçar com aquela telha, lá onde estava coçando aquela ferida, para tentar aliviar aquela dor, para aliviar um pouco daquele sofrimento. Aí a Bíblia diz que então a mulher de Jó chega para ele e diz: olha, amaldiçoe esse Deus, esse que morre. Jó viu que aquela mulher não tinha entendimento e disse: olha, como falas como uma louca? Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Aí a Bíblia, o texto continua dizendo, e até que no momento Jó começa a falar com Deus, e a Bíblia diz então que Jó olha para os céus e diz: eu sei que o meu Redentor vive e em breve se levantará na terra para me defender. Aí ele disse: eu sei que nenhum, o que ele disse? Nenhum dos teus planos
ao meu respeito podem ser frustrados. Ou seja, nada e ninguém pode impedir aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Mas a pergunta é: você crê? A pergunta de Deus para mim e para você é: você crê que eu posso mudar a sua história? Ah, pastor, eu creio mais. Se tem um mais, então você não crê. Porque a fé é certeza, é convicção, é você crer que o milagre vai acontecer, porque o nosso Deus é um Deus de milagre. Ele disse: Ezequiel, porventura podem esses ossos viver? Respondi eu, Senhor dos céus. Quando Deus faz uma pergunta para mim e para você, Ele espera uma resposta de fé. Independente da situação que você está, independente do quadro da sua vida, o que Deus espera de você é um creio. Não, mas Senhor, mas os vossos, Ezequiel, porventura pode esses vossos viver? Não, Senhor, mas está muito certo. Senhor, pode vir. Pode. Não, eu vou chegar assim, peraí. Aí a Bíblia diz que Ezequiel, naquele momento, ele profetiza. Ele profetiza como o Senhor quer. A Bíblia diz então que disse-me ele: profetiza a estes ossos, e disse: ó ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Olha o que Deus pediu para Ezequiel: Ezequiel, conversa com os ossos. O que, Senhor? Doido. Conversar com osso. Só quer que eu fale com ossos? O Senhor quer que eu profetize sobre ossos, falar com osso? Deus está falando: Ezequiel, profetiza segundo a minha palavra. Segundo a minha palavra, o problema está aí. As pessoas simplesmente não. É só falar que acontece. Se não tiver ordem de Deus, não acontece. Porque ele diz: profetiza sobre esses ossos segundo a minha palavra. Ou seja, Ezequiel, é eu que estou mandando profetizar a vida. Ezequiel, eu já coloquei poder na sua vida. Ezequiel, eu já te dei autoridade. Ezequiel, eu já te escolhi antes mesmo de você nascer. Agora, Ezequiel, entenda uma coisa: aquilo que eu coloquei dentro de você, que é o meu poder, é para você profetizar. Entenda uma coisa: há um poder dentro da sua vida que Deus colocou, que se você entender isso, não vai parar osso seco de pé diante de você. Você não entendeu? Se você entender o poder que Deus colocou na sua vida, o que vai sair da sua boca vai mudar a sua história, vai mudar a sua casa. Por onde você passar, a história vai mudar. Mas você tem que profetizar. O que você tem profetizado sobre a sua casa? O que você tem profetizado sobre a sua família? Ah, não, mas não tem jeito. Esse marido não tem jeito, esse filho não tem jeito. É o que você está profetizando. Ah, mas esse fulano é um cachaceiro. Ah, mas esse fulano é isso e aquilo. É o que você está profetizando. O poder foi te dado para profetizar a vida. Ezequiel diz: profetiza sobre estes
pessoas que não entendem o poder que tem dentro dela, mas só profetiza morte, enquanto Deus nos chamou para profetizar vida. Deus, fulano pode estar preso, fulano pode estar, enfim, alcoolizado, fulano pode estar preso nesse vício, mas eu creio que o Senhor pode libertar, eu creio que o Senhor pode curar essa enfermidade, eu creio que o Senhor pode colocar de pé. Então tem que profetizar. A Bíblia diz que Ezequiel, Deus falando, profetiza segundo a palavra do Senhor. Deus te chamou, meu irmão e irmã, para ser profeta nessa terra, para ser profeta lá no seu trabalho, para ser profeta lá no meio dos seus. Mas Deus também te chamou para você, para também ser o seu profeta. Pastor, para ser o meu profeta, para você ser o seu profeta. Porque tem gente que só sabe se amaldiçoar. Eu nasci assim, é aquela síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, vou morrer assim para sempre, Gabriela. Não, para com isso. Seja o seu profeta, a sua profetisa na sua vida. Começa a profetizar bênção. Pastor, mas a situação não vale para você. Profetiza que o milagre acontece. Profetiza que o milagre acontece. Tem pessoas que se amaldiçoam elas mesmas. Minha vida não dá certo, eu nasci assim mesmo. E tem uns que profetizam até maldição sobre a sua casa. Acontece um problema? Não, isso aí acontece nas melhores. Para com esse negócio, meu irmão. A sua família é uma bênção de Deus, o seu lar é uma bênção de Deus, você é uma bênção de Deus nessa terra. Pastor, mas estão dizendo que eu sou isso. Meu irmão, é eles que estão dizendo, mas a minha palavra diz que sobre a mim, sobre a sua vida, não vale encantamento, não vale praga nenhuma. Mas a pergunta é, o que você está profetizando? O que você vai passar a profetizar a partir de hoje? Porque não adianta eu sair daqui, ouvir a palavra de Deus e chegar lá fora e começar a me amaldiçoar, começar a amaldiçoar a situação que os meus olhos me mostram. Você tem que começar a profetizar vida sobre a sua vida, profetizar vida sobre o seu lar e entender que há um poder dentro de você. Se você começar a usar este poder que foi te dado, não vai ter morte que vai parar na sua frente, porque você vai profetizar não segundo a sua, mas segundo a palavra do Senhor. Ezequiel, então, ele profetizou conforme a palavra do Senhor. E disse-me ele: profetiza a estes ossos e diz: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Então profetizei segundo me ordenou. Ele disse: eu profetizei segundo o Senhor me ordenou. Ou seja, ele obedeceu a voz de Deus. É aquilo que eu disse. Nada vai adiantar. Nós ouvimos a palavra de Deus, ouvimos Deus falar conosco, se ao sairmos daqui não praticarmos, não aplicarmos a palavra de Deus na nossa vida. Vai adiantar eu sair daqui e continuar amaldiçoando a minha vida, continuar amaldiçoando a minha vida. Como diz por aí, a situação já não está boa e você ainda está piorando ela com as suas palavras. Ezequiel poderia falar: Senhor, hoje eu vou conversar com Deus.
Se alguém passa aqui, vai achar que eu estou doido. Mas a Bíblia diz que é isso mesmo. A pregação do Evangelho é loucura para os que perecem. É loucura para o mundo. Mas para mim e para você, é o poder de Deus. É o poder na vida daquele que crê. Nós poderíamos uma hora dessa estar em casa. Mas você decidiu, eu vou lá na casa do meu Deus. Porque eu sei que Ele vai mudar a minha história. Porque eu sei que Ele tem algo para a minha vida. A palavra de Deus para a sua vida nessa noite é: ainda que a sua situação aos seus olhos pareça como um vale de ossos secos, como uma situação que não tem jeito, não tem saída, a palavra de Deus é essa: profetiza, porque eu já coloquei um poder dentro de você. Profetiza, porque eu posso mudar a sua história. Profetiza, porque a minha palavra, eu zelo pela minha palavra. Aquilo que Deus fala comigo e com você, meu irmão, minha irmã, o próprio Deus deixa claramente que céus e terra vão passar, mas as minhas palavras não vão te passar. Aleluia, glória a Deus. Ele diz que essa palavra, meu irmão, minha irmã, é como a chuva que cai e rega a terra. Graças a Deus nós tivemos uma trégua hoje. Mas a Bíblia diz que ele fala que a palavra é como a terra, a chuva que cai e rega a terra. E faz com que a terra produza. E faz com que a terra as aves produzam flores, produzam frutos. Faz com que os rios transbordem, que os rios se encham de água. Ou seja, a chuva ela vem com um propósito e cumpre. E ele diz assim: a minha palavra, quando eu libero a minha palavra, se você crer, algo vai acontecer na sua vida. Se você receber a palavra de Deus, algo vai acontecer na sua vida. Creio, Senhor, aleluia. Mas dê crédito à palavra de Deus. Entenda que Deus te chama para perto dele. Ele diz assim: então profetizei. Assim diz o Senhor a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito, em vós que vivereis. Então profetizei segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que se batiam contra o osso e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Verso 10: profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles e viveram. E se puseram em pé um exército sobremodo numeroso. E se eu profetizei como o Senhor me ordenou, e a vida entrou neles. Houve vida de Deus naquele vale. Houve vida de Deus naquele vale. Ezequiel estava debaixo da obediência de Deus, mas ele entendeu: eu tenho que viver, eu tenho que ter vida com Deus. Caso contrário, a minha vida continuará sendo um vale de ossos secos. Deus te chama para ter vida com Ele, para ter intimidade com Ele, para caminhar com Ele. Porque Ezequiel diz que foi o próprio Deus que levou Ezequiel ali, ou seja, Deus estava com ele, porque ele tinha vida com Deus. E quem tem vida com Deus, aonde ele passa, aquilo que está morto começa a reviver. Vida com Deus, intimidade com Deus, aliança com Deus. A Bíblia diz então que Ezequiel então profetizou. E
quando ele começou a profetizar, algo começou a acontecer. Às vezes o problema está aí. Eu creio, mas você já começou. Começa a profetizar. Quer ver mudança? Começa a profetizar. Começa a crer naquilo que Deus está falando ao seu coração. E começa a colocar em prática. A Bíblia diz que o exército só ficou de pé porque ele começou a profetizar conforme Deus havia ordenado. E quando ele profetizava, a Bíblia diz que começou um barulho. Começou um barulho. Osso batendo em osso. E aí a Bíblia diz que começou a juntar cada osso ao seu osso. Uma cabeça de um soldado que estava lá no campo, o pé dele lá no outro, começou a juntar. Os ossos começaram a juntar, a costela, enfim, começou a juntar. O osso que estava lá de um corpo começou a juntar, cada osso ao seu osso. Eles reviveram. Então profetiza. Quando você começar a profetizar, Deus vai colocar tudo no lugar certo. Deus vai colocar tudo no lugar certo, mas vai depender do que vai sair dos seus lábios. Se você vai profetizar a vida, ou você vai continuar deixando a situação como está, um vale de ossos secos. Ezequiel entrou, a situação era uma. Quando ele saiu, a situação era outra. Mas ele decidiu obedecer e caminhar com o Senhor. Depende de você. Depende de cada um de nós. Obedecer ou não a palavra do Senhor. Amém?